Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, meu amigo, que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo, compartilhe esse vídeo, edifique, seja também edificado. E hoje eu vou deixar para sua meditação o livro de Hebreus, capítulo 11, até o versículo 6, que tem como título Exemplo de Fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, amados? Agora aqui nessa manhã nós vamos fazer uma meditação, né? Vamos fazer uma introdução aqui dessa palavra que fala assim. Eu quero falar com você hoje a respeito da fé, ok? Presta atenção, é a respeito da fé. A maioria sabe muito pouco sobre a palavra crer. Hebreus 11 vai destinar o capítulo todo para falar da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E isso está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus fala de homens que viveram pela fé e é chamado a galeria da fé. O que é uma galeria? É um museu, galeria com obras expostas de alguém, né? Exemplo, se você vai num museu, se você vai numa exposição de arte, diz a galeria da arte moderna, está se referindo às obras de alguém, como por exemplo a galeria do Pablo Picasso. Foi um pintor de quadros, ele era espanhol, um escultor cerâmico, poeta, né? A galeria do nome Leonardo da Vinci, ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. A galeria é onde estão expostas as obras de alguém. Então aqui o comentarista está falando sobre a galeria, né? A galeria é onde está exposta a obra de alguém que fez algo importante, né? Na sua época, fora da época. Só que aqui a Bíblia está se referindo à galeria da fé, os homens da fé, os patriarcas, né? Os homens de Deus. Aí a gente usa como exemplo algumas pessoas do mundo, né? Que fizeram o seu nome. Fizeram o seu nome aqui no mundo aparecer. Aí fala que em Hebreus 11 está exposto os homens da fé, a galeria da fé, os heróis da fé, os homens que Deus quer, que viveram pela fé. Então aqui em Hebreus 11 cita homens que fizeram prodígios, exaltaram o nome do Senhor através da sua fé, homens que fizeram sinais e maravilhas através da sua fé.
em Deus. Homens que nós podemos ver que operaram milagres, homens que venceram grandes batalhas, né? Teve um homem aí um homem de Deus que ele orou 7 anos para receber um dom do Senhor. E através desse dom que ele recebeu, ele conseguiu exaltar o nome do Senhor. Deus operou bastante através desse dom na sua vida, né? O dom da fé e o dom da maravilha, né? Esse homem é o Davi Miranda. Eu fiquei sabendo que o missionário Davi Miranda, que é um homem de Deus, orou 7 anos para que o Senhor desse um dom para ele, né? E segundo até onde eu sei, foi o dom de maravilhas. Então, ele orava e Deus operava. Através da fé e do dom de maravilhas, ele conseguiu exaltar o nome do Senhor. Deus pode dar? Pode dar. É só buscar com fé que você alcança a sua vitória, seja ela qual for, né? Se estiver de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, os teus sonhos, você irá alcançar a vitória. Homens que venceram grandes batalhas, derrotaram grandes e numerosos exércitos, como, por exemplo, Gideão, né, com 300 homens, ele venceu uma multidão de inimigos que cercava seu povo, né? Se eu não me engano, foram 32 mil, ou foi 36 mil. Então, quando Deus quer dar vitória para alguém, não importa, né? Não importa o que vai vir, não importa o tamanho desse problema, se a sua fé for maior, né, do que o seu problema, se a sua fé em Deus for maior do que o seu problema, você vai alcançar a vitória, assim como Gideão alcançou, porque ele teve fé em Deus, ele confiou na palavra do Senhor. Por isso que ele venceu essa batalha, né? Não só essa, mas eu creio que todas as demais que ele se deparou, com certeza ele venceu, porque a sua fé estava voltada para Deus. Davi, homens que protagonizaram, somos inacreditáveis, né? Foram inacreditáveis. E como eles fizeram, como eles conseguiram, esses feitos aqui, fala de homens que colocaram fuga, exército inteiro. Quem foram estes? Davi, Gideão, Abraão, Josué, Sansão, homens que fecharam a boca de leões, Daniel, homens que foram cerrados ao meio, como o profeta Isaías, homens que derrubaram muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram tão expensas, né? Tão grossas, que havia casas em cima delas e as carruagens andavam em cima dessa muralha. Elas caíram através da fé, né? Seja qual for o problema que você estiver enfrentando, seja qual for o problema que você se deparar, se você usar a tua fé, o diabo vai cair por terra, ele vai bater em retirada, porque a arma é um escudo poderoso contra o nosso inimigo espiritual, que é Satanás. Eu lembro outrora que eu trabalhava, né? E nessa época eu vinha do meu trabalho, eu vinha subindo para vir para casa, quando eu me deparei com um ladrão, né? Ele me cercou e anunciou o assalto. Só que nessa época eu estava buscando muito mais a Deus, muito mais do que agora. Agora eu estou buscando, mas nessa época eu buscava o Senhor constantemente, eu buscava muito mais, com mais intensidade. Então, o que é que aconteceu? Esse ladrão, quando ele anunciou o assalto, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Você vai assaltar um homem de Deus? Você vai assaltar uma mulher de Deus? Aí ali foi uma guerra espiritual, né? Eu repreendi aquele mal que estava agindo através da vida daquele rapaz. E ali houve uma batalha espiritual e através da minha fé eu venci aquele mal. Deus me deu vitória. O ladrão foi embora arrependido do ato que ele tinha cometido
E eu também fui embora para minha casa e nada aconteceu. Por quê? Porque quem anda com Deus está seguro, quem anda com Deus está protegido. Quem anda com Deus não anda com medo, não vive com medo, né? A Bíblia diz que o verdadeiro amor joga fora todo medo. Então, se você ama a Deus, se você crê em Deus, se você tem fé em Deus, confia em Deus, está seguro em Deus, não há para que temer. Aí aqui fala, os leões carnívoros que estavam há dias sem se alimentar tiveram suas bocas cerradas, amordaçadas, atadas, fechadas por Deus, de forma que Daniel teve o livramento, né? Homens que da fraqueza tiraram a força como Sansão. Sansão havia revelado o seu segredo e o inimigo aproveitou aquele ponto de fraqueza, né, na vida de Sansão, vazou seus olhos, cortou seu cabelo e ali começou a destruir a vida de Sansão. Pouco a pouco, quando o inimigo pensava que estava tudo acabado, Sansão usou uma arma poderosa chamada fé e deu a volta por cima e matou todos os filisteus, né? Aí aqui fala, Sansão teve os cabelos cortados, a força se retirou, ele teve os olhos vazados, preso em cadeias, moendo no cárcere, e ali, da fraqueza, ele arrancou a força e destruiu os palácios dos filisteus, né? Aqui cita os profetas, cita os juízes, cita os reis, o Velho Testamento está cheio de histórias de heróis da fé. O Velho Testamento é um compêndio de homens que viveram pela fé. O Velho Testamento é um compêndio histórico, narrativo de seres humanos como eu e você que deixaram um legado e uma história maravilhosa de fé. E através dessa fé em Deus, fizeram grandes coisas, né? Então aqui está falando que através da fé a gente vence qualquer tempestade, qualquer vento forte, qualquer maré, né? Qualquer problema que você se deparar na sua vida, porque enquanto a gente tiver vida aqui nessa terra, nós vamos ser perseguidos pelo diabo, né? O diabo só deixa de perseguir a gente quando a gente está descansando no Senhor. Mas até lá, a gente tem que aguardar esse dia, lutando, guerreando até o fim. Paulo fala, combati o bom combate, né? Encerrei a carreira e guardei a minha fé. Então guarda a sua fé, venha o que vier, venha a tempestade que vier, venha a luta que vier, a adversidade que vier, nós temos que guardar a nossa fé em Cristo Jesus, porque através dela nós vamos receber méritos, galardão, vamos receber a vitória. É através dessa fé em Deus, e através dessa fé em Deus fizeram grandes coisas, né? Assim também seremos nós. Nós vamos alcançar lugares altos através da nossa fé, né? A Bíblia diz que sua fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar ordem à montanha e a montanha vai se transportar, né, de um lado para o outro. Jesus falou para uma árvore que não dava fruto que ela não iria colocar mais fruto, né? Então, através da fé, a gente pode tudo em Deus. Através da nossa fé, a gente alcança a vitória, a gente alcança lugares altos, né? Através da nossa fé, a gente pode confiar mais em Deus, a gente pode conhecer mais a Deus através da nossa fé. Eu lembro que outrora eu estava, há muitos anos atrás, eu estava com a minha filha era bebê nessa época, e ela estava com enfermidade. Eu encostei em um muro, o carrinho dela, e fiz uma oração. Foi uma oração ali com tanta fé, né, que a criança foi curada, né, do problema que ela tinha. Então, é através da fé que Deus opera, porque sem fé não tem como agradar a Deus, não tem como Deus agir se você não tiver fé nele. Fé é confiança. Nós temos que confiar naquele que nos chamou, que nos elegeu, que nos colocou de pé.
que guarda a nossa vida. Pela fé marcharam no mar 2 paredes de águas e uma terra seca. Eu não sei te dizer se o maior milagre foi o mar ter aberto ou o solo está seco, porque no fundo do mar é arenoso e é movediço, ou seja, afunda se pisar nesse tipo de areia. Mas Deus, através da fé deles, mudou tudo. Nós somos a extensão deles, né? Nós somos a extensão dos patriarcas, dos heróis da fé, né? Ele está falando, nós temos que dar continuidade a essa fé, essa linhagem de fé. Nós somos a extensão deles. Nós somos, ele está falando aqui que não sabe qual foi o maior milagre que aconteceu, se foi o mar se abrir ou se foi a parede, o chão ficar firme, porque o chão era movediço. No fundo do mar você pisa e ele afunda, mas Deus fez o chão ficar seco. Então aqui a gente pode observar que para Deus nada é impossível. Basta você ter fé. Nada é impossível para Deus. Aí pela fé também Abraão foi lá entregar o seu único filho que ele tinha. Mas como ele tinha tanta fé em Deus, ele entregou seu filho para Deus, sabendo que Deus poderia devolvê-lo de volta, né? Algo ia acontecer. A fé dele mostrava claramente isso, que mesmo ele sacrificando o seu filho para Deus, como Deus assim o mandou, Deus poderia restituir a vida daquela criança, ou seja, trazer de volta. Isso é que é fé, irmão, uma fé inabalável. Não deixa Satanás roubar a tua fé, minar a tua fé, mas creia em Deus, mesmo que você não esteja vendo nada, porque a fé verdadeira é aquilo que você não vê nada, mas você crê que ela existe, que vai acontecer, que o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, o milagre vai acontecer. Nós somos a extensão deles, nós temos que dar continuidade e tomar o bastão da fé, né? Existem gigantes enormes, porém não é maior que o teu Deus. Nunca, através da fé você vence. Ele está falando, existem gigantes enormes, porém não é maior do que o teu Deus. Nunca. Aí aqui fala, através da fé você vence qualquer batalha. Exercite sua fé nas coisas mínimas e ela vai crescer. Exemplo, doença, né? Exercite a fé, né? Ele está falando aqui, seja qual for, que você se deparar, emprego, vida financeira, vida espiritual, vida sentimental, um filho que está dando trabalho, uma mãe que é idólatra, não quer saber de Deus, um marido que não se converte nunca, seja qual for o teu problema, por menor que seja, exercite a tua fé, põe ela em prática, né? Que através dela você vai obter a sua vitória. Aí aqui fala, e Deus através da sua fé mostrará o seu poder. A fé te dá ousadia, pois Davi venceu leões e urso através da fé. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Paulo falou isso com convicção, tendo em vista que todas as suas guerras ele venceria em Cristo Jesus. Amém, amados. Isso é que é fé, não é? Paulo ele passou muitas afrontas do inimigo, muitas pelejas, muita guerra, muita luta, muita dor, mas ele não desistiu, né? Ele abria as igrejas, ele preparava o povo, ele ensinava, ele disciplinava, ele fazia tudo com amor, com excelência, com fé, com zelo. Foi perseguido, foi maltratado, né? De perseguidor, ele passou a ser perseguido quando ele se converteu, aceitou Jesus. Jesus mudou a história, o cativeiro dele. E Paulo foi um homem que exercitou a sua fé em toda a sua caminhada de vida. Paulo deixou um legado e uma história, né?
que a gente pode se espelhar na fé desse grande homem de Deus. Foi um homem que entregou a sua vida a Deus por amor à obra de Deus e pela fé que ele tinha em Jesus Cristo. Ele pegava o Jesus ressurreto, o Jesus vivo, Jesus que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Outrora ele só cria na lei, mas quando ele conheceu o evangelho da cruz, ele começou a crer, né, nos feitos, né, no poder de Deus, né, a transformação que Deus fez na vida de Paulo foi profunda, né, foi de dentro para fora. Ele começou a crer no sacrifício da cruz do Calvário e a partir dali Deus começou, né, Deus iniciou um grande projeto na vida de Paulo. E assim também pode ser na minha e na sua. Seja qual for o chamado que Deus tem para a sua vida, grande ou pequeno, exercite a sua fé todos os dias, né? Todos os dias nós temos que se alimentar, nós temos que se movimentar, nós temos que fazer as coisas do dia a dia, do cotidiano. Assim tem que ser a nossa fé em Deus. Todo dia a gente tem que alimentar ela. A gente tem que fortalecer a nossa fé em Deus através da leitura da palavra de Deus, através do jejum, através da oração, né? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Foi assim que você conheceu Jesus, né? É através do ouvir a palavra de Deus que o homem se chega para Deus, né? Eu estou aqui hoje por quê? Porque eu ouvi a palavra de Deus e ela penetrou no meu coração e ela gerou fé dentro de mim, começou a me motivar, começou a me mostrar a forma certa de adorar a Deus, de servir a Deus. Aqui fala, queridos, fé, se eu pudesse dizer assim, é o comodate. Comodate, que significa comodate, é empresto, não exigir pagamento pelo bem. Ele está falando que a fé é algo, ele quer falar aqui que a fé é algo soberano, é algo que vem de cima, é algo que vem do céu, é algo muito grande, é algo muito forte, né? É algo muito poderoso, é isso que ele quer dizer. Mais poderosa do mundo, ele está falando que a fé é algo mais poderoso do mundo, porque com a fé você é capaz de mudar a vida e situações de alguém, ou mesmo a sua. Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu fui liberto instantaneamente do vício do cigarro. Eu simplesmente nunca mais senti vontade de fumar. Era como se aquilo não existisse na minha vida. Jesus, de fato, me libertou desse mal. Pela fé, a Bíblia diz que colocamos nossas mãos nos enfermos e eles serão curados. Aí é que ele está falando, eu posso me lembrar quando a minha esposa me acordou no meio da madrugada, né? O comentarista está falando sobre a vida dele, de casado, né? Quando ele casou com a esposa dele tinha uma enfermidade, mas nunca contou para ele, né? Depois ele veio descobrir. De madrugada, aqui ele fala, a minha esposa me acordou no meio da madrugada com muitas dores na coluna. Quando eu casei com a minha esposa, ela não havia me contado que sofria de escoliose na coluna. Escoliose é uma curvatura na coluna vertebral, né? Para quem não sabe, a escoliose, essa doença, é uma curva, né, na coluna. E aquilo ali traz graves consequências e muitas dores. E eu comecei a fazer o serviço de casa, porque ela não conseguia mais fazer nada devido à dor que ela sentia, né? Devido a esse problema dela. Aí naquela noite escura, ela estava sentindo muita dor. Era como se tivesse entrado uma espada na sua coluna, de tanta dor que ela sentia.
Eu botei a mão na coluna dela e disse: você crê que Jesus pode te curar? Ela falou: eu creio. Então eu orei por ela e disse: seja curada. Quando eu tirei a mão, a dor foi embora, para nunca mais voltar. Glória a Deus. Eu já experimentei através da fé inúmeras vitórias extraordinárias, experiências com Deus. Uma delas foi o assalto que passei, mas o ladrão não levou nada meu e até se arrependeu. Eu fui embora, né? Aí essa experiência aqui foi eu que passei, né? Mas eu resumi ela aqui porque eu já contei antes, né? O ladrão veio me assaltar, mas ele não teve força de roubar, né? Ele não teve força de roubar um dizimista. O diabo, ele não pode roubar um dizimista, ele não pode roubar um ofertante, ele não pode roubar alguém que tem compromisso com Deus, entendeu? Quem tem compromisso com Deus, quem tem uma aliança com Deus é protegido pelo Senhor, né? A Bíblia diz que pela fé nós podemos expulsar demônios, seres espirituais muito mais poderosos do que nós. Mas através da fé, eles se sujeitam à igreja do Senhor, a nós, o povo dele, né? O povo do Senhor. Que ele está falando, o diabo se sujeita ao povo de Deus através da fé que usamos em Deus, através dessa arma poderosa chamada fé em Deus. Nós expulsamos Satanás, né? Da nossa vida, do nosso caminho e da vida dos outros, né? Da vida das outras pessoas. Quando elas estão possessas, quando elas vão na igreja precisando de oração, precisando de uma libertação. Esses dias atrás, foi alguém na minha igreja, estava possesso de demônio, a igreja orou, né? E aquele mal foi embora. Então, essa autoridade, ela é exercida através da fé. Quem tem fé não tem medo do futuro. A gente desperta a nossa fé de maneira que agrada a Deus, que essa fé nos empodere. A palavra empodere é uma ação de tornar-se poderoso, significa autoridade, né? Dominar. A nossa fé, ela tem que ser poderosa em Cristo Jesus, né? Ele está falando aqui. A nossa vida... Quem tem fé não tem medo do futuro. A gente desperta a nossa fé de maneira que agrada a Deus, que essa fé nos empodere, que ela transforme a nossa vida e a nossa visão interior. Quando você tem fé, está tudo bem, pois a sua confiança está em Deus, né? Sempre que a palavra fé no hebraico é emular. Ele está falando que a palavra fé em hebraico significa emular. Ela é da mesma raiz da palavra profissional ou expert, e da mesma raiz da fé, que quer dizer faça o melhor, né? Ou Oman, as mesmas 3 letras. Por quê? Porque os hebreus acreditavam que quando alguém acredita demais numa coisa, investe tempo, esforço, habilidade, tudo aponta de sem envolver aquela área a ponto de chegar à proficiência ou à perfeição, sem erro. Confia em Deus sempre. Haja o que houver. Se você tiver fé que vai realizar o seu sonho, você chega lá. Exemplo, a palavra proficiência, eu vou ler aqui para os irmãos. Proficiência significa capacidade, domínio na determinação, né? Então ele está falando aqui, se você tiver fé, né, e a sua fé for convicta só em Deus, voltada só para Deus, venha o que vier. Se a sua fé tiver raiz, né, se a sua fé estiver enraizada em Deus, estiver firmada em Deus, você crê só na palavra de Deus,
crê só em Jesus, venha o que vier, você vai vencer todos os obstáculos dessa vida, né? Tanto no campo material como no campo espiritual, né? E aqui ele fala que o campo espiritual, o mundo espiritual, né? Ou seja, Deus é quem domina o mundo material, o qual nós vivemos, né? Então nós temos que ter plena convicção que Deus existe, que Deus é soberano, que Deus está acima de nós. E tudo isso e toda essa certeza toda essa certeza pode ser extraída da palavra de Deus, né? Agora aqui nós vamos ler um exemplo de uma moça. Exemplo, uma moça acreditou muito no seu sonho de comprar um super carrão. Correu atrás, acreditou no seu produto e conseguiu, através da fé, né, em Deus, alcançar o seu objetivo, né? Muita gente queria passar essa moça para trás, queria enganar ela, mas ela tinha um foco, uma meta, ela tinha um objetivo, né? Então aqui isso é só um exemplo, né? Através da fé que ela tinha em Deus, ela conseguiu obter, né, o seu sonho, ela conseguiu adquirir aquele objeto que ela queria tanto. No caso dela era um carro, né? No seu caso pode ser uma cura, pode ser uma libertação, pode ser um milagre, pode ser um casamento, pode ser um casamento restaurado, a sua vida restaurada. Seja o que for, através da sua fé você consegue obter vitória. No caso dessa moça, ela teve muitos obstáculos a ser passada para que ela viesse a atravessar, né? Muitas pessoas quiseram frustrar o seu sonho. Conosco não vai ser diferente. Muitas pessoas vão querer te barrar, vai querer te impedir. O diabo vai querer sempre, né, te impedir de você alcançar o teu sonho. Mas se você tiver fé em Deus, você vai alcançar o seu objetivo. E ela conseguiu, né? O testemunho dessa moça que ela conseguiu comprar um carro, né? Segundo o testemunho que eu estava ouvindo, né? Ela conseguiu comprar um carro de 60 mil reais, vendendo bolo de pote e vendendo din-din gourmet no meio da rua. É impossível? Não. Basta a pessoa ser perseverante, ter uma meta, né? Todos os dias ela saía para trabalhar, colocava o filho dela na creche ou no colégio e ia trabalhar. Juntou aquele dinheiro e comprou o carro dela à vista. Ninguém acreditou que uma vendedora de din-din no meio da rua, uma pessoa que estava vendendo din-din no meio da rua e estava vendendo bolo de pote, poderia comprar um Kikos, acho que foi Kikos o carro que ela comprou, um carro de 60 mil reais, né? Eu fiquei impressionada, porém eu acreditei, eu acredito que quando a pessoa corre atrás do seu sonho, né, e tem fé em Deus, trabalha honestamente, Deus vai lhe abençoar, com certeza. Aí aqui fala, esse ano você vai ter uma fé que vai te impulsionar para outro nível espiritual com Deus. Assim como José acreditou, correu atrás e venceu, chegando ao posto de governador do Egito e sendo respeitado por todos. Né? A gente pode também se espelhar, né, nesse exemplo de fé. José chegou no Egito como um escravo, né? Ele foi apanhado, foi massacrado, mas ele não desistiu do seu sonho. Eu vou vencer, eu vou mudar de vida, eu vou romper, eu vou conseguir, né? E ele foi trabalhando e Deus também foi trabalhando naquela causa, né? Que ele estava enfrentando. E Deus trabalhou no caráter dele, trabalhou na fé dele, ele se tornou um grande homem de Deus. A sua fé foi trabalhada, foi amadurecida, foi aperfeiçoada. Né? Creio eu que José nunca pensou que ele seria governador do Egito, mas Deus, quando ele tem um projeto na vida do homem e o homem confia em Deus, Deus eleva o homem a lugares altos. Deus coloca o homem lá em cima. Quando o homem confia em Deus, não lhe falta nada, né? Não falta nada para o homem que tem fé em Deus. Não falta luta,
mas também não falta bonança. E ele vai atravessar todos esses mares. Por quê? Porque ele está seguro em Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 16 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, nós atentamos, nas coisas que se nas coisas que se veem, mas nós que se não, mas nas que não se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas, né? Ou seja, Paulo estava falando que a gente tem que atentar a nossa fé, né? A gente tem que voltar a nossa fé para as coisas de cima, para as coisas espirituais, porque as coisas terrenas, as coisas temporais, passageiras desse mundo, os nossos olhos veem, os nossos olhos alcançam por um momento, por um tempo, mas vão passar, né? Ele está falando que enquanto você estiver aqui na terra, que seus olhos estejam fixos em Deus, né? Não olhe para o tamanho do teu problema, mas fala para teu problema o tamanho do teu Deus, né? Creio eu que você já deve ter ouvido essa palavra. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios para se defender de muitas acusações e perseguições. Esse é um homem que podia dizer que tem uma vasta bagagem espiritual de perseguições, de afronta, que nenhum de nós gostaria de viver ou passar. Mas quando ele olha para as suas próprias dificuldades, né, para as suas marcas que ele carregava no corpo, marcas, né, por amor ao Evangelho. Paulo falava que ninguém o afligisse porque ele carregava no seu corpo as marcas do Evangelho, né? A marca do amor, a marca da fé que ele tinha em Deus, né? Então aqui fala, mas quando ele olha para as suas próprias dificuldades, ele fala assim: tudo o que eu estou passando é leve e momentâneo, ou seja, é passageiro, vou passar, e produz para nós eterno peso de glória, ou seja, você fica mais perto do céu quando você passa essas tribulações, você fica mais dependente de Deus, né? Sabemos nós que a tribulação produz perseverança, que produz paciência. Então a tribulação vai deixando a gente mais dependente de Deus, porque você quer se ver livre dela. E na medida que você quer se ver livre daquela tribulação, você se aproxima de alguém. E esse alguém é Deus, né? Então quando a gente se aproxima de Deus, a gente fica mais perto de Deus, né? A gente fica mais parecido com Deus, né? A gente fica mais feliz, né? A gente fica mais confiante, a gente fica mais cheio de fé, de autoridade, de unção, de poder, né? Fica revestido com a armadura de Deus. Aí aqui fala, você fica mais perto do céu, perto de Deus, amém. Embora as coisas não caminhassem bem, Paulo entendia que tudo aquilo ia colaborando para o crescimento espiritual, maior ainda na sua vida. Paulo diz que o mundo espiritual comanda o mundo físico e você precisa crer para atentar naquilo que não se vê, né? Naquilo que não se vê, mas se crer. Essa é a fé do livro de Hebreus, né? Hebreus 11. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Está escrito no livro de João, capítulo 20 e 29, né? Aí aqui fala bem-aventurado, né? Jesus falou para um dos seus discípulos, Tomé, né? Bem-aventurado aquele que não vê, que não me viu, que não colocou a mão nas minhas chagas, que não andou comigo, que não viu os meus feitos, que não viu os meus milagres, que não conviveu comigo, mas crê em mim
mesmo sem ver. Então Jesus está falando que essas pessoas são mais bem-aventuradas, porque nunca viram a Jesus, nunca viram a Deus, mas mesmo assim creem em Deus, sem vê-lo. Então essas pessoas são bem-aventuradas, né? São abençoadas, né? Aí aqui fala: se você for olhar para o mundo, você só vai ver coisa ruim, e isso pode contaminar a sua vida e enfraquecer a tua fé. Olha só para o alto, de onde vem o teu socorro. Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Cuidado onde você coloca seus olhos. Ele é a janela da alma, né? Tem um ditado que fala que os nossos olhos é a janela da alma. Então você pode contaminar a sua vida espiritual dependendo de onde você coloca os seus olhos. Tem que ter muito cuidado. Aquilo que a gente coloca na nossa vida, coloca na nossa frente, né? Tem que ser benéfico. Onde você coloca os seus ouvidos, cuidado, né? As notícias ruins, cuidado, não deixe isso abalar a sua fé. Creia em Deus, né? Cuidado onde a gente coloca a nossa audição, que a gente está ouvindo, as notícias que a gente está recebendo na mídia. Nem toda notícia que é falada na mídia social, na internet, é verdadeira. Tem muita coisa ali que é fake news, tem muita coisa ali que é manipulada pelo homem, né? Existe um estudo, né, que fala sobre as 13 famílias, né? As 13 famílias que dominam o mundo. Essas 13 famílias são magnatas que estão no poder, são famílias riquíssimas, homens muito poderosos que mandam pelo poder aquisitivo que esses homens têm, né? Essas famílias têm, eles mandam no cinema, na mídia, nas redes sociais, na saúde, no governo, né? Em uma série de coisas, né? Então, essas 13 famílias que dominam o mundo são magnatas que estão no poder e são satanistas, né? Por isso que eles adquiriram esse poder todo, porque eles fizeram um pacto com o diabo. Depois vocês leiam, né? Procurem assunto, né? Estudar sobre esse assunto. As 13 famílias que dominam o mundo são magnatas que estão no poder e que colocam na mídia social, né? Eles manipulam, ele coloca aquilo que ele quer, a verdade que eles querem. A verdade que eles querem, eles colocam na mídia social para enganar a massa humana, para enganar o povo, né? Mas o povo de Deus é um povo que anda apercebido, é um povo que tem fé, é um povo que anda segundo a palavra de Deus e não vai na conversa de qualquer pessoa, né? Então a gente tem que estudar um pouco, se informar um pouco do que anda acontecendo no mundo, para que a gente fique bem informado e para que a gente saiba discernir o que é certo do errado, né? Não é porque somos ovelhas que temos que ficar desapercebido do que anda acontecendo, do que é certo, do que é errado, porque o diabo, ele adora colocar uma venda espiritual nos olhos do homem, para que o homem não veja, para que ele manipule o homem, né? O diabo, ele quer manipular a massa humana. Então, aquele que não busca a Deus, aquele que não ora, aquele que não lê, aquele que não se forma, aquele que não procura estar, né, no centro da vontade de Deus, né, tá bem informado de tudo, do que anda acontecendo, facilmente ele será passado para trás. Amém, amados? Aqui nós vamos ler aqui no livro de Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, assim, ele está falando aqui que você espera em Deus, mesmo que você não veja, mas você sabe que vai alcançar a tua vitória. Mesmo que eu não veja, mas eu sei que a vitória é garantida, né? Ela já está reservada no mundo espiritual, né? Para a minha vida, no momento certo, na hora de Deus, no momento de Deus, a vitória que você tanto aguarda da parte do Senhor,
no momento de Deus, na hora de Deus, no relógio de Deus, ela vai chegar. Verso 2 fala: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ele está falando aqui que Abraão alcançou um grande testemunho, né? Foi a virada da sua vida, né? Ele alcançou um grande testemunho, né? Da parte de Deus, né? Porque ele alcançou um grande testemunho? Porque ele sacrificou aquilo que ele tinha de mais importante na sua vida para Deus, através da fé, né? A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, né? Não podemos pegar, apalpar, mas nós cremos que existe no mundo espiritual. A nossa bênção, a nossa vitória está reservado, né? Deus vai mandar, já existe, né? Eu conheço um pastor que ele fala sempre assim: já existe, a minha vitória é garantida, eu vou alcançar aquilo que eu estou buscando da parte do Senhor, né? Tudo aquilo que você for buscar da parte do Senhor, que estiver de acordo com a palavra de Deus, você vai alcançar, porque nós temos que buscar para a nossa vida tudo aquilo que está em concordância com a palavra de Deus. Não podemos sair nem para a direita nem para a esquerda, mas nós temos que andar numa reta, nós temos que andar no prumo de Deus, né? Para que tudo vá bem na nossa vida. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê foi feito do que é aparente. Então ele está falando aqui que Deus chamou a existência. Quando Deus, no livro de Gênesis, criou o mundo, ele chamou através da palavra, né? Pela fé nós cremos. Então Deus chamou toda a existência através da sua palavra. Ele fez com que tudo viesse a existir, os mares, as plantas, os pássaros, o homem, as cores, a vida, o ar, a natureza, tudo que existe, o céu, as estrelas, tudo veio a existir pelo poder da palavra de Deus. E nisso nós cremos através da nossa fé, né? Nós podemos crer, né? Verdadeiramente que tudo Deus fez através do poder da sua palavra. Nossa fé nos garante, né? A nossa fé em Deus nos dá a certeza que tudo isso aconteceu de fato. Aí aqui verso 4 fala: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Então aqui está falando que Deus está dando testemunho de Caim, ou está dando testemunho de Abel, né? Deus dá testemunho daquilo que eu e você faz, não se preocupe. Tudo que você faz de bom para Deus, Ele te justifica. Quem dá testemunho dos seus feitos, das coisas boas que você tem implantado no reino de Deus, em favor da obra de Deus, tudo aquilo que a gente faz de bom, quem dá testemunho é o Senhor, né? Deus reconhece tudo aquilo que a gente faz de bom para Ele, né? Deus fica feliz, né? É gratificante quando a gente ajuda alguém, quando a gente ensina a palavra de alguém, encaminhando alguém para ir para o céu, quando a gente ganha alguém para Jesus através do evangelismo na rua, né? Eu lembro que outrora eu evangelizava muito, hoje em dia eu evangelizo, mas no começo da minha fé eu evangelizava bem mais. E ali muitas almas foram se rendendo ao Senhor. Então isso é gratificante, ver as pessoas deixando o erro, né? Deixando o caminho errado, deixando o pecado de lado e começando a fazer as coisas certas. É gratificante quando você leva algo para ajudar alguém na parte financeira, quando você leva uma cesta básica, quando você ajuda os viúvos, as órfãos. É muito bom fazer o bem sempre, né? Então aqui Abel estava fazendo algo de bom e Deus aprovou o que ele fez. Porém, Caim foi reprovado por Deus porque ele fez algo de mal. Então, todas as vezes que a gente faz algo de errado, né?
saiba você, saiba nós, né? Nós saibamos que todas as vezes que a gente faz algo de errado, é reprovado por Deus, seja o que for. Seja o que for que está fora, que está indo contra a palavra de Deus. Verso 5 fala: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque foi um homem que se aproximou tanto de Deus, tinha tanta intimidade com Deus, que ele foi andando e conversando com Deus, estava andando e conversando. Alcançou um lugar tão alto, um nível tão alto, uma intimidade, uma comunhão tão alta com Deus, que Deus o tomou para si, né? Deus o tomou para si, assim como Elias, né? Elias na carruagem de fogo, ele foi transladado vivo. Então, assim, existem homens, né? Homens que Deus arrebata ele vivo, né? Que Deus tira ele da terra vivo, né? Por quê? Porque eles alcançaram um nível espiritual, uma comunhão, uma intimidade muito grande com Deus. Quando a gente alcança uma intimidade muito grande com Deus, alcança a estatura de varão perfeito em santidade, em comunhão, em fé, Deus tira nós da terra, nós somos colhidos, nós somos retirados dessa terra, nós ficamos guardados em Deus. Né? Aqui fala, verso 6, para finalizar essa palavra. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então aqui a palavra de Deus está falando como é que você vai crer em Deus se você não se aproximar dele, né? É necessário significa indispensável, né? A palavra necessário significa indispensável. É indispensável, você tem que ter uma fé voltada para Deus, você não tem que crer em talismã, em promessa, em simpatia, em santo, né? Porque Deus abomina imagens e escultura, é abominável aos olhos do Senhor. Está escrito em Deuteronômio, no livro de Salmos, que não há outro Deus nos céus e na terra, só existe o Deus Todo-Poderoso. Então você não tem que crer em superstição, em gato preto, medo de passar em escada, né? Você não tem que ter medo desse tipo de coisa, não. Você tem que ter medo, né? Você tem que temer e você tem que ter sua fé viva, né? Sua fé verdadeira num único Deus, num Deus criador dos céus e da terra, né? O Deus que fez os céus e a terra é o Deus em quem você tem que crer, né? Não existe esse negócio de dizer que crê em Deus e ao mesmo tempo crê em outra coisa. Não, Deus não aceita. Não aceita esse tipo de coisa. Você tem que voltar a sua fé em um único e verdadeiro Deus. Deus é exclusividade na sua vida. Deus é exclusividade na minha vida, ou seja, eu só adoro a Ele. Ele é tudo para mim, Ele é o único Deus em quem eu adoro, né? A gente vê que lá no Egito, né, lá diante de Faraó, José só adorava um Deus, enquanto Faraó adorava vários deuses. José permaneceu fiel a um único Deus, né? A sua fé que ele tinha em Deus era uma fé salvífica, era uma fé verdadeira, era uma fé santa, era uma fé ingênua, era uma fé que ela não tinha mistura, né? Ela era pura, ela só cria em Deus. Então, através da fé que José tinha em Deus, ele mostrou para todo o Egito o tamanho do seu Deus, né? Que quando o Egito passou aqueles 7 anos de fome, né? Deus mandou provisão, né? Um único Deus, né? O Deus Todo-Poderoso mandou provisão. Enquanto aqueles deuses com D menor não pôde fazer nada, né, para socorrer o Egito. Porém, o Deus verdadeiro foi quem socorreu o Egito, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
O Deus que José professava todos os dias da vida dele foi quem socorreu o seu povo. O Deus que Daniel anunciava todos os dias da sua vida, através do seu testemunho, através do seu dia a dia, dos seus feitos, das profecias, das revelações, né, que Deus deu para ele, através da comunhão que ele tinha, da intimidade, da oração, né, na cova dos leões que Deus cerrou, fechou a boca do leão. Então foi esse Deus que foi apresentado ao povo da época, né? Apresentado através de um homem, né? Então é através de mim e de você que Deus quer fazer diferença nessa nação, nesse Brasil, no meio do teu povo, né? No meio do seu povo, dentro da tua casa, né? Você, através da sua fé em Deus, você vai fazer uma grande diferença. Você vai mostrar o tamanho do seu Deus para esse homem, para essa mulher, para teu vizinho, para esse incrédulo, para essa pessoa que é abominável, não acredita, para essa pessoa que é transgressor da lei, que é homossexual, que é lésbica, né? Que te perturba tanto. É através da tua fé em Deus que você vai mostrar o agir do teu Deus, né? A providência do teu Deus, o tamanho do teu Deus, libertando essas vidas. Então, Deus vai promover vida nessas vidas quando você manifestar a tua fé, abrir tua boca e começar a pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. Evangelho significa boas novas de salvação. Comece a dar testemunho de fé, exercita a sua fé, põe a sua fé em prática todos os dias, né? E todo homem verá e toda língua confessará e dirá que só o Senhor é Deus. Amém, amados? Agora aqui nós vamos trazer um resumo dessa palavra que fala assim. A palavra fé. Fé é aquilo que se considera verdadeiro. Na Bíblia hebraica, a palavra fé é enet. Não significa uma crença dogmática. Ao invés disso, tem uma conotação de fidelidade ou confiança e na sua palavra. Confiança na sua palavra. Ele está falando aqui que o único Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia, é o Deus que fez os céus e a terra, né? E através da nossa fé em Deus que a gente conhece, que a gente se aproxima desse Deus. Heróis da fé. Quem foram os heróis da fé? Davi, Abraão, Gideão, Josué, Abel, Enoque, Eva, Noé, Moisés, né? Raabe também, ela teve muita fé. A gente vê que ela teve uma fé que no meio de uma cidade corrupta e corrompida, ela manifestou a sua fé no único Deus. E ali ela fez a diferença, salvando não só a ela, mas salvando toda a sua casa através da sua fé, né? No Deus verdadeiro, a sua família foi alcançada. Aí aqui fala quantas guerras Davi venceu. Davi derrotou os Moabitas, Davi derrotou os Hadadezer, filho de Raabe, rei de Zobá. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais. Davi matou 18.000 edonitas no Vale do Sol. Deixando ele ainda mais famoso nas guerras, ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ele ia, né? Aqui, segundo o total, a vitória de Davi foram 18 vitórias até aqui. Davi morreu aos 70 anos de idade, né? E 70 anos de idade e reinou 7 anos em Judá e 33 em Jerusalém. Total 40 anos Davi reinou. Davi envelheceu rápido devido a muitas guerras e combates. Chegou à velhice precoce. A palavra precoce significa amadurecer antes do tempo. Então, muitas das vezes é isso que acontece. A gente vence muitas batalhas, né?
Tem pessoas que você olha para o semblante dela, ela tem uma certa idade, só que ela parece ter uma idade mais avançada, né? Por quê? Por causa dos combates. Existe combate, existe guerras que o povo de Deus enfrenta, né? E aquilo ele vai desgastando você. Mas você, porém, é uma pessoa madura e segura em Deus. Mas a velhice de Davi aqui, né? Ela chegou muito rápido, porque devido aos combates, né? Aí Davi, ele envelheceu muito rápido. Davi morreu aos 70 anos de idade, né? Aquecido por uma donzela, né? A palavra fala que ele morreu, creio eu, né? Pelo tempo de vida que esses patriarcas viviam muito, né? Creio eu que Davi, ele morreu muito rápido, né? Foi uma velhice precoce e uma morte rápida, devido aos combates e às guerras espirituais. Existem guerras espirituais travadas que você passa e elas muitas das vezes são tão fortes e tão grandes que você tem que pedir reforço, você tem que pedir ajuda à igreja, a teu irmão que está do lado. Porque o mundo espiritual, o diabo, ele não brinca. Quando ele vai para cima de alguém, de alguma pessoa, ele vai para destruir. Por isso que nós temos que estar com a armadura de Deus, né? Nós temos que estar revestido com a armadura, o capacete, o couraço, a couraça, o escudo, né? Calçado os nossos pés com o evangelho. Então nós temos que estar a todo tempo apercebido, porque nós estamos em uma guerra. Mesmo que você diga que não quer guerrear contra o diabo, que não quer brigar com ninguém, mas mesmo assim ele se declara seu inimigo, né? O diabo, ele não tem esse negócio não. Mesmo a pessoa que não queira lutar contra ele, ele vai lutar contra a pessoa, porque você está do lado de Deus. Quando você está do lado de Deus, você tem um inimigo espiritual, que é Satanás, e ele vai vir combater contra a tua vida. Então você tem que usar as armas certas para vencer ele. Usa a tua fé em Deus, aí você vai vencer ele sempre, sempre que for necessário. A palavra necessário significa indispensável, essencial, não pode evitar, né? Não pode evitar. Então é necessário que você vença as suas guerras espirituais confiando sempre em Deus, né? Segurando na mão de Deus. Mesmo que o inimigo venha contra ti, mesmo que você escute palavras contrárias, não dê crédito, não dê ouvido, creia em Deus. A palavra precoce significa que frutificava ou amadurecia antes do tempo, do normal, muito cedo. Foi o que aconteceu com Davi, ele amadureceu muito cedo, né? E a velhice dele foi inevitável. Jesus venceu o diabo com a espada da palavra. Use a sua, né? A Bíblia diz que nós temos que usar a espada da palavra. Nós temos que manejar bem, né? Que o ombreiro, né? Que o servo de Deus tem que manejar bem a palavra de Deus, porque Satanás, ele conhece a Bíblia de capa a capa e ele usa a Bíblia ao contrário, né? Para destruir o homem. A gente pode perceber isso no combate que teve quando Jesus estava fazendo o jejum de 40 dias no monte. Jesus estava jejuando. Foi através da palavra de Deus que ali houve um combate. Foi através da palavra de Deus que o diabo foi vencido, porque o diabo falou para Jesus: tu não é filho de Deus. Está escrito na palavra de Deus que o Senhor dará ordem a teu respeito, pula desse lugar. Aí Jesus repreendeu ele, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Foi um combate. Aí o diabo falou para ele: tu está com fome, transforma essas pedras em pães. Jesus falou através da palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós, querendo ou não, nós temos que ter a palavra de Deus enraizada na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, na tauba do nosso coração, no nosso sangue. Nós temos que ter a palavra de Deus como nosso escudo e protetor, né?
temos que ter a palavra de Deus para lutar contra o adversário, contra Satanás. As seitas e as heresias são tiradas da palavra de Deus, porque o diabo distorce a palavra de Deus, torce a cabeça do homem para levar o homem para o inferno, para enganar o homem. Então o diabo ele é astuto, né? Então é por isso que a gente tem que ler. A Bíblia fala examinar as escrituras, né? Porque elas provêm de mim. Então a Bíblia nos ensina que a gente tem que ler a Bíblia todo dia. Você tem que examinar, você tem que ler, você tem que fortalecer a tua fé, fortalecer o teu espírito. E isso é através da leitura da palavra. Para aqueles que não sabem ler nem escrever, liga um rádio, liga as redes sociais, a internet, que tem a Bíblia falada, né? Tem a Bíblia através de áudio. Tem pessoas que publicam a Bíblia, né? Como Cid Moreira. Eu gosto muito de escutar a Bíblia gravada na voz do Cid Moreira. Então isso é muito bom. E para aqueles que têm uma fé maior, né? Podem orar a Deus e Deus pode te ensinar a ler e escrever, como ensinou a irmã Jacira, né? Eu tomei conta dessa senhora, morei na casa dela, porque eu ajudava ela, né? Eu era cuidadora de uma anciã da casa do Senhor, a irmã Jacira. Eu sempre cito muito o nome dela aqui no Senhor, porque ela foi a base para eu ser o que eu sou hoje em dia. Ela foi minha mãe espiritual, me ajudou muito. Então a irmã Jacira era analfabeta de pai e de mãe, mas ela tinha uma fé inigualável, uma fé inabalável. Tudo que ela queria, ela pedia ao Senhor. E no joelho ela adquiria tudo da parte de Deus. E uma das coisas que ela adquiriu na sua oração foi a sua fé poderosa. Então ela tinha uma fé em Deus grande, enorme, né? E ela pediu a Deus que ensinasse ela a ler, que ensinasse ela a ler e a escrever. E Deus assim o fez. Conforme a sua fé, Deus ensinou a uma mulher simples, né? Deus ensinou a irmã Jacira a ler e a escrever. E ela se tornou uma grande missionária e fundou a igreja, né? Ela fundou a Assembleia de Deus na África. Ela construiu com as mãos e ganhou muitos bruxos e feiticeiros para Jesus lá. Amém, amados? Fica aqui esse testemunho da irmã para a edificação espiritual da sua vida. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Ela vá libertando, vá convertendo, vá promovendo vida e vida em abundância. Senhor, vá quebrando as cadeias, quebrando as muralhas, jogando o gigante por terra, seja qual for o gigante, em qualquer área da vida desse homem, da vida dessa mulher, da vida do teu povo. Derruba esse gigante, joga ele por terra. Senhor, envia reforços espiritual, envia teus anjos poderosos, vai guerreando, vai batalhando, vai dando uma ordem em favor da tua eleita, da tua noiva, do teu povo, daquele que anda de joelho, daquele que anda clamando, chorando. Dá uma ordem, Senhor, para a viúva, dá uma ordem para os órfãos, dá uma ordem, Jesus, para os necessitados, para os aflitos, aqueles que estão no leito do hospital, sofrendo, sem perspectiva. Vai libertando, vai convertendo e salvando os drogados, viciados, alcoólatras, os que estão presos na prostituição. Liberta, Senhor, essas vidas. Faz um mover nessa hora para que teu nome venha a ser engrandecido, venha a ser exaltado. Em nome de Jesus, vai convertendo, vai libertando e vai salvando todas as pessoas que eu conheço e as que eu não conheço. Aonde alcançar, Senhor, esse vídeo, essa oração, o Senhor vai transformando, o Senhor vai impactando, o Senhor vai libertando as vidas. Quebra os cadeados, quebra as amarras espirituais, quebra todo o jugo, todo o levante, todo o dardo, toda seta, toda fúria do inimigo. Lança por terra, Jesus querido, as cadeias, a afronta do diabo contra teu povo, teus ungidos. Lança por terra. Fecha as brechas, Senhor, na vida do teu povo. Fecha as brechas na igreja.
no meio da liderança, vai fechando as brechas na vida desse homem, na vida dessa mulher, desse jovem, dessa criança. Vai, Senhor, convertendo, vai libertando, vai dando, vai promovendo, Jesus querido, vida e vai dando a vitória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.